Para você ligado no canal no Vácuo, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda-feira, dia 22 de maio de 2023, gravando mais esta edição do canal que eu já perdi a conta de quantos vídeos nós temos. 573 vídeos já gravados nessas edições, fora os outros vídeos que a gente vem subindo aí ao longo das semanas. Já passamos de 700 vídeos gravados, mais de 7.500 horas de exibição nesse canal. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Vamos falar sobre bastante coisa, inclusive porque não teve grande prêmio da Emília-Romana. Choveu cântaros, choveu para dar e vender, está aí o que aconteceu lá em Imola na semana passada. A Fórmula 1, até ao meu ponto de ver, escrevi sobre isso lá no Twitter, ao meu ponto de vista, perdão, não ao meu ponto de ver, ao meu modo de ver, ao meu ponto de vista, cara. Não assassine o português nesse canal. Creio que eles demoraram, né? Porque quem estaciona o caminhão num lago deve ter algum problema de cognição. Não tinha como fazer a corrida, a região ali de Faenza completamente alagada, 10 pessoas perderam a vida, infelizmente, nesse alagamento lá no norte da Itália, e aí, bom, não tem corrida. A Fórmula 1 teria a chance de fazer o Grande Prêmio de Imola logo após o Grande Prêmio da Bélgica, mas isto encurtaria as férias de verão, as férias de agosto, em uma semana. E se tem alguma coisa que trabalhadores na Europa prezam, são as 3 semanas cheias de férias em agosto, que aí o pessoal pega, né? Desliga celular, joga o laptop na gaveta, não atende nem a mãe para saber como é que o filho tá, vai fazer o seu hobby, vai fazer os seus, a sua tempo de lazer, né? Falar assim. Bom, a gente então vai para Mônaco nessa semana, quinta-feira vamos entrar em maiores detalhes, mas o assunto dessa segunda, segundo informações do Daily Mirror, na Inglaterra, e replicadas pelo site Grande Prêmio aí no Brasil, não aqui, porque aqui estamos em outro país, o Lewis Hamilton teria recebido uma proposta da Ferrari que ultrapassaria os 200 milhões de reais por ano, já a partir de 2024. Lembrando que o contrato de Hamilton termina esse ano com a Mercedes e o contrato de um tal de Charles Leclerc pode ser quebrado, né? Contratos na Fórmula 1, vide a aposentadoria do Rosberg, né? Todo mundo começou a rasgar contrato naquele ano, em 2016. Se a Ferrari realmente optar por trazer o Hamilton, que em termos de forma física ainda está na ponta dos cascos, ele preza muito pela sua forma física, né? Adotou estilo vegano e tudo mais. Na forma técnica, ainda tem lenha para queimar. Não tá. Obviamente que os reflexos de Lewis Hamilton com 37 anos de idade não são os mesmos reflexos de Lewis Hamilton com 22 anos de idade. Mas, bobo ele não é. Mostrou isso no último Grande Prêmio lá em Miami, fazendo uma boa corrida de recuperação, chegando ali bem, né, saindo ali lá da 13ª colocação no começo da corrida, chegando lá para fazer o top 10, chega perto ali da 5ª colocação. Mas a verdade é que o Vasseur já começa a dar seus pitacos ali dentro da Ferrari. É de consenso na equipe italiana que eles precisam de um nome forte para carregar a equipe nas costas. Verdade é essa. E aos moldes do que o Jean Todt fez contratando o Schumacher ao final de 95, ou na metade de 95, né? Porque em 96 ele já estava de mala e cuia lá para a Ferrari, fez aquele ano de estreia num carro do John Barna e com 8 corridas o Michael Schumacher falando, com o John Barna não dá, chama o Ross Brown. E o resto é história, né? Mas a verdade é que o Vasseur vai escolher um piloto para chamar de Schumacher. Hoje, o que tem disponível perto do nome Schumacher, perto da
lenda em termos de piloto nas pistas, ou tem o Verstappen, que vai ficar na Red Bull até 2000, lá vai prego, né? E teria, por exemplo, o Lando Norris, que já está com a McLaren até 2026. Coisa que ninguém entendeu. Eu aqui ajeitando meu óculos ao vivo, mas coisa que ninguém entendeu quando ele assinou. Mas agora está lá. E isso, se o Hamilton for para a Ferrari, pelas declarações tanto de Leclerc quanto de Sainz, pode sair qualquer um dos dois. Não sei se o Leclerc, do jeito que gosta de ser a primadona da Ferrari, e foi o que aconteceu ano passado quando ele ganhou a queda de braço com o Binotto, talvez ele não fique. Mas o Sainz é outro que tá doido para se ver livre da Ferrari. Ele não sabe por que ele assinou até 2024 com essa equipe e tem falado sistematicamente, reclamado sistematicamente da distância da Ferrari para a Red Bull. Ou seja, em base nessa luz toda, com o Ricardo tentando, fazendo um retorno ali, se colocando naquela jogo de espera, né? Quando eu estiver pronto eu volto. O mercado de pilotos e a Silly Season, caso essa negociação do Hamilton com a Ferrari se concretize, vai virar terra de ninguém. A gente vai ter Silly Season mais animada. As férias da Fórmula 1 serão as férias mais animadas desde sei lá que ano, né? Porque o Hamilton mudando para a Ferrari seria Russell mais um na Mercedes. Russell Leclerc? Pode ser. Russell Pérez? Não sei se a Mercedes correria atrás do Pérez. Tanto que a Mercedes sabe gerenciar. Depois que eles aprenderam, né, a base da pancada, como que foi gerenciar Rosberg e Hamilton, agora, né, com o Russell e o Hamilton já em segundo ano, mostra que a equipe tem ali uma certa destreza em gerenciar egos na equipe e fazer um carro que agrade os dois. Então a Mercedes ela tem essa capacidade hoje, que é uma escolha que a Red Bull, por exemplo, não fez. A Red Bull é Verstappen Futebol Clube desde sempre. E a Ferrari, até quando o Leclerc estava lá, vamos falar assim, né? Enquanto o Leclerc está lá, eles estariam ali com um carro que é mais Leclerc do que Sainz. O Sainz realmente, principalmente esse ano, não se entendeu com o carro da Ferrari em termos de consumo de pneu traseiro. Tem gastado bastante pneu em comparação ao que o Leclerc tem gastado, mas o Leclerc também não tem completado corrida, então fica difícil também fazer essa comparação, né? Mas a gente tem então uma Fórmula 1 2024 que caminha para De Vries pressionado ao extremo, com chances reais de perder o seu lugar na AlphaTauri ainda nessa temporada. E eu não sei se o Ricardo faria, por exemplo, corridas na AlphaTauri mirando um brilhareco para elevar o valor do passe. E aí chega então, Ferrari, sabe aquele sonho antigo nosso? Tamo aí. Hamilton Ricardo pode acontecer na Ferrari, por que não? Né? Porque para quem tem 250 milhões, lembrando que o salário do piloto não está incluso 100% na no teto de gastos da Fórmula 1. Uma parte dos salários do piloto está incluída lá no teto de gastos, ok? Então é complicado o que a gente tá vendo aqui na, na Fórmula 1 em termos de silly season, porque pode, né, o famoso tudo pode acontecer, aquele jargão de comentarista que não tem o que falar. Quem tá nadando em águas límpidas, nesse momento é o Verstappen que não tá nem aí para o que está acontecendo, sabe que só precisa ganhar do Pérez para cravar. Talvez seja o tricampeonato na história mais fácil da história, porque Piquet sofreu o que sofreu em 87, né? Ainda que ganhou ali com o acidente do Mansell. Os tri do Senna, aqui, depois da segunda metade, na segunda metade da temporada, 91. O tri do Schumacher, naquela corrida do Japão, com o Hakkinen na cangote dele a temporada inteira. Precisava ganhar aquela corrida do Japão e assim o fez. Vamos falar, o tri do Lauda, difícil também, meio pontinho.
Ou seja, o Verstappen caminha para o tricampeonato mundial mais fácil da história, talvez mais fácil desde Juan Manuel Fangio, porque também o tri do Jack Brabham não foi nada muito fácil também não. Ou seja, temos pilotos aí em termos de comparação que estão olhando para o Verstappen, né, quem está vivo, obviamente, olhando para o Verstappen, fala, poxa, mas ganhar o terceiro título é tão fácil desse jeito. Enfim, a seguir cenas do próximo capítulo lá em Mônaco. Essa notícia do Daily Mail, replicada pelo site Grande Prêmio no Brasil, vai dar o que falar lá em Mônaco e aguardemos a ver. Mas olha, depois de tanto Leclerc dizer que não está com pressa de renovar o contrato com a Ferrari, quanto o Sainz, pela quarta semana seguida, descer a lenha no carro da Ferrari, não duvido nada que isso seja verdade. É por isso que isso ecoou bastante durante o dia de hoje no mundo da Fórmula 1, em rede social, em jornais, em mídia especializada. A ESPN FC lá no Brasil também colocou a notícia com destaque nas redes sociais. Não é todo dia que aparece alguém querendo pagar 250 milhões de reais, né? Milhões de reais, 250 milhões de reais por ano. Se a gente divide isso por 365, eu farei essa conta. Eu farei essa conta. Não vou dividir por dias trabalhados, que seriam 200, né? 220 dias. Vamos dividir por dias trabalhados? Porque aí a gente vê quanto que é um dia trabalhado do Lewis Hamilton. Deixa eu olhar aqui a calculadora. Então temos 250, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 250 milhões dividido por 220. Ou seja, Lewis Hamilton, por dia trabalhado na Ferrari, ganharia 1.136.000, aí é aquela dízima, né? 363636. 1.137.000, vou arredondar, mil reais por dia trabalhado na Ferrari. Balança, né? Por mais Mercedes, Esporte Clube Mercedes que seja o Lewis Hamilton, a proposta dessa faz a gente pensar, né? O Lewis Hamilton pensando na aposentadoria. Mas com metade disso já dá para pensar em fazer besteira. Bom, ainda sobre o que aconteceu nesse final de semana, tivemos a Pole Day e o Bump Day lá em Indianápolis e está aí na tela, você que está no Spotify, depois corre lá para o YouTube. Alex Palou, o primeiro espanhol a garantir a pole na Indy 500 na história da corrida. Rinus VeeKay, com um tempo de apenas 0.04 segundo no tempo total de volta mais lento do que Alex Palou, é a menor distância, primeiro e segundo em tempo, né? A menor diferença em tempo, melhor dizendo, entre primeiro e segundo lugar no grid de Indianápolis, desde Al Unser e Johnny Rutherford em 1970. Quebraram um recorde de nada mais, nada menos do que 53 anos. É o grid mais rápido da história, mais de 232 milhas por hora, batendo o recorde do ano passado. E a diferença para o terceiro, isso daqui em termos de média de milhas por hora por volta. Ou seja, um caminhão de recordes foi quebrado nesse final de semana lá em Indianápolis. E agora a gente aguarda o desenrolar, né, desses treinos livres que vão até a corrida no dia 28, nesse próximo domingo. Bump. Quase 30 anos depois, Graham Rahal, ao melhor estilo Bob Rahal, tomou o bump. E é ele que, depois de ter, na última tentativa do Jack Harvey, ele acabou ficando de fora, foi lá consolado pela família. Uma foto bonita até, né? Tá ele, eu não coloquei aqui, mas ele tá sendo consolado pela mulher e pelos filhos aí, ainda sentado no carro quando ele aguardava o resultado do Jack Harvey, companheiro dele de equipe lá na Real. Verdade é que a Rahal não tinha um carro minimamente competitivo para circuitos ovais rápidos desde o Texas. O teste que a Rahal fez no Texas depois da corrida que aconteceu lá foi medonho, para não falar coisa pior. A Catherine Led, que foi a melhor Rahal
A melhor pilota com o Rahal no grid, 30º. 30º, ficando atrás de Agustin Canapino, que nunca sonhou em andar em Indianápolis até 2 anos atrás, ficando atrás do Arce Inerson. Estreante em Indianápolis com o carro número 50 lá da equipe do boxeador. Tony Kanaan acabou cometendo um erro no seu na tentativa do Fast Six ali, na última volta, vai largar na 9ª colocação. Não é uma colocação ruim. Temos casos, no plural, de pilotos que largaram do terceira fila, vide Emerson Fittipaldi em 93, e ele acabou ganhando a corrida daquele ano, largando justamente da 9ª colocação. Como o Indy 500 é uma corrida de 200 voltas, mas que as 50 finais aqui contam, o importante é estar na volta do líder entre os 6, 7 primeiros ali nas últimas 50 voltas, porque depois a amizade acaba, né? A gente já sabe que é igual os últimos 5 quilômetros de etapa de Giro de Itália, só pancadaria come. O Will Power é a melhor Penske, né? Apenas na 12ª colocação, e muitos parabéns para Benjamin Pedersen, dinamarquês estreante com a Foyt, a melhor Foyt do grid. Aí tem as figurinhas carimbadas de sempre, né? Ed Carpenter, a McLaughlin na 14ª colocação, Neil Garden 17º, atrás de Conor Daly, Ryan Hunter-Reay, surpreendente para mim com a equipe, né, com a Dreyer and Rainbow, na 23ª colocação, aliás, na 18ª colocação, perdão, ele está com o carro número 23. A Andretti QD, vamos combinar. Porque a melhor Andretti é de Kyle Kirkwood, na 15ª colocação apenas. O Marco Andretti passou na Bacia das Almas, ali no Pole Day, acabou se classificando na 24ª colocação. Stefan Wilson, sempre com o carrinho dele ali em homenagem ao irmão, na 25ª colocação. Aí tem Devlin de Francesco, mais uma Andretti. E depois vem a galerinha, inclusive Sting Ray Robb, nosso troféu primeira bandeira amarela da corrida, na 32ª colocação. O Lundgaard, que tinha feito um bom maio em termos de testes lá em Indianápolis, ficou apenas na 31ª colocação, porque estava de Rahal, né? Não tinha realmente a Rahal horrível, medonha durante esses testes. Mas apesar, tinha feito um comecinho bom, depois se perderam no acerto, tentaram trocar chassi, não pode trocar chassi até o final da classificação, tentaram fazer de tudo na Rahal para classificar os 4 carros e acabou ficando de fora o Graham Rahal, que não é bobo piloto lá em Indianápolis, sempre andou bem, sempre fez provas competitivas. Tony em 9º, de novo, tem menos para remar. Agora, quem tem para remar, se quiser mais uma vitória na corrida, é Linho Castro Neves, que vai largar também numa fila indigesta, né? Romain Grosjean do interno e externo Colton Herta. Tira o pé e deixa os dois passar, vai se bater para lá, né? O Hélio que tentou alguns acertos ali, fez a primeira tentativa dele na classificação foi ruim. Aí depois ele manteve o tempo, sabia que aquele tempo jogava ele ali, né, dentro do grid, ele não iria para o bump, mas foi tentar a sua voltinha lá e acabou melhorando. Quando fez o 20º tempo, falou: tá bom, chega, classificamos, vamos trabalhar esse carro para a corrida agora, porque também a Meyer Shank este ano, para qualquer tipo de circuito, vamos combinar, não está acertando nada, principalmente em classificação. Corrida são outros 500. A gente tem a Indy 500 começando nesse domingo. Quinta-feira a gente corre mais. E olho nele, o homem, a lenda, Scott Dixon, que está andando tudo no treino livre que foi realizado, que está sendo realizado hoje lá em Indianápolis. As primeiras voltas já está enfiando 2 milhas por hora mais rápido que a galera.
olho, né? Como diria Del José, olho no neozelandês. Olha a raposa, igual tem bastante gente que fala. Essa raposa felpuda chamada Scott Dixon. Olha aí. E o Sato, hein? Fez uma volta também que eu vou falar pra você. Se tivesse feito, sei lá, 3 voltas parecidas com aquela volta da treino de livre que ele fez aí em 234 ponto lá vai prego milha por hora, eu tinha feito. Eu tava apostando, na verdade, em que o pole faria pelo menos 2 voltas em 235 baixo. 2350 alguma coisa, 2351, não mais do que isso. Não aconteceu. Mas olha, média horária 2,4.3. Isso é velocidade, pessoal alcançando velocidade máxima na entrada no meio da 3, hein? Diga-se de passagem. Então, a hora que bateu um noroeste ali que quase carregou o piloto, eu não lembro agora quem que tava lá fazendo a curva na 3, que ele bateu 238 milhas por hora no meio da curva. Pegou um noroeste ali favorável e vai embora. Igual eu quando vou andar de bicicleta, pego aquele vento nas costas, vai ver? Me sinto que sou o Cavendish. Cavendish que anunciou, né? Um parênteses. Cavendish anunciou hoje que não vai mais. 2023 é o último ano dele como profissional. Boa sorte para o Cavendish, Mark Cavendish. Eu gosto de ciclismo. Quem conhece aqui o canal e as minhas redes sociais sabe que eu amo ciclismo e eu não poderia deixar de fazer essa singela homenagem a Mark Cavendish, um dos melhores sprinters da história do ciclismo mundial. Bom, já falamos bastante de Indy, NASCAR. O Larson tomou conta de North Wilkesboro, né? Na truck, passeou, mas não teve nem chance de tomar um bump nas voltas finais, porque ele teve. Fizeram a prorrogação lá na truck. Na hora que deu a bandeira branca, ele já estava 7 décimos na frente, né? Se o outro, o segundo colocado, quisesse dar bump nele, tinha que perder a freada para ter, com chance de errar ainda, com o Larson ainda fazendo manobra para se desviar do bump. Verdade que o Larson dominou esse circuito de moda antiga, né? Aquele oval curto moda antiga com um bank um pouco intermediário, não é nem Martinsville, também não é Bristol. E é o tipo de circuito que o Kyle Larson adora. Pouco banking, curvas mais suaves, e ele é um piloto extremamente técnico, né? Pouca inclinação, curvas mais suaves, e ele detonou a concorrência lá em North Wilkesboro. Eu estou passando aqui também, por como a gente estava em lugares pouquíssimo afeitos às ferramentas do Google e do Meta, estávamos lá na China e não funciona nada, nem Twitter funciona lá. Falar aqui que o William Byron teve a sua terceira vitória na temporada, levando o Darlington, e numa corrida que era para ser um pouco mais limpa de Rochastain. O Rochastain foi chamado pela Hendrick para conversar, puxaram a orelha dele. O Rochastain foi chamado pela Trackhouse para conversar, para puxar a orelha dele. O Rochastain deu uma entrevista depois dessas duas conversas falando, tá bom, estão falando de bem, mal, mas estão falando de mim. Tudo bem ser ovelha negra. Agora, são raros os pilotos extremamente ovelha negra que têm vida longa na NASCAR. Fica a dica para Rochastain, que está na liderança do campeonato, 27 pontos à frente de Christopher Bell. E Kevin Harvick na terceira ainda sem vitória, mas virtualmente classificado por pontos. Danny Hamlin, que já venceu daquele jeito, né? Do jeito Hamlin, que é agora o Hamlin também está na última temporada e quer saber de fazer amizade com os outros, aí vai sair batendo e classificar para onde que der. O Byron com 3 vitórias, mas muito inconstante em algumas corridas na quinta colocação. O Truex Jr. também com vitória, menos 44 na sexta. Aí depois vem Ryan Blaney e Brad Keselowski, ainda sem vitória, mas tranquilos no quesito classificação por pontos. Estão ali para lá de 90 pontos à frente do 16º. Kyle Larson, olho nele. Momento do Kyle Larson, hoje, em termos de momento, é o melhor piloto na temporada. Já passamos, inclusive, da metade da temporada regular e ele é o único que está na ascendente, junto com o pessoal, a Hendrick, né, em geral, passa
as primeiras 10 provas, aí eles começam a entrar na cena. Tipo assim, pegamos já a mão do carro desse ano, vamos agora acertar a barata para entrar no playoff? Vamos. E eles vão. Sempre tem pelo menos uma, duas Hendrick lá na, na corrida final, que agora passa alguns anos, né? Já passou a ser realizada lá em Phoenix. Tyler Reddick, décima colocação, menos 68. Kyle Busch, né? Queda livre, né, seu Caio? Presta atenção, filho. Você está classificado por vitória, vai ficar entre os 30, beleza. Mas a Richard Childress tem que botar a barbinha de molho. Perderam um pouquinho a mão do carro. Joey Logano também com vitória na 12ª colocação. E ele, ganhando posições na temporada, porque não a nosso Tiddles, Chris Buescher, o 17. Chris Buescher que poderia ter um carrinho melhor, ele ia dar um trabalho nessa. Olha, olha, Chris Buescher na Stewart Haas. É que tem um tal agora lá, né, do o garoto lá que chegou lá. Não, começa com B. Ô, diacho. Vou lembrar o nome. Substituiu o Chase Elliott no 9. Começa com B, o sobrenome dele. Vai chegar daqui a pouco. Ele fez o nome dele e vai roubar o lugar do Chris Buescher lá na Stewart Haas. Mas olha, por pontos, 54 acima da linha de corte, ouso dizer que ele tá com a vida mansa. Problema de ficar ali em 13º, 11º, né? Porque já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 já ganharam. Então são 7 por pontos, né? Para dar os 16. Dos 7 por pontos, ele é o antepenúltimo. Ou seja, 3 vencedores diferentes tira ele dos playoffs. Esse que é o problema de classificar por pontos ali na rabeira da classificação. Começa a ter muito vencedor diferente, aí precisa da vitória. Ricky Daytona Stenhouse Jr., menos 104, mas vai ficar entre os 30. Bubba Wallace fez boas provas, tanto em Darlington, chegou em quinto em Darlington e chegou em segundo. Ontem foi o que talvez quis tentar ameaçar o domínio do Larson lá no All-Star, mas fez uma corrida boa e com essa sequência de bons resultados, ele aparece agora dentro da classificação por pontos. E Chase Briscoe, ó, beleza está no olho de quem vê, né? E desempenho também pelo jeito, né, seu Tony Stewart? Porque Chase Briscoe já tá fazendo hora extra lá. Só tá fazendo. O nome dele só não tá pior do que um tal de Eric Almirola, que já devia ter aposentado ano passado e tá fazendo uma temporada de. Né, tem lá um top 5 de vez em quando, a pole, e só. E só. Não está nem nos 16 com o Stuart Haas com o número 10. Eric Almirola fazendo hora extra, né, o famoso Jeremy Mayfield da NASCAR moderna. Próxima corrida já nesse próximo final de semana, a famosa Coca-Cola 600 com a pintura de nosso querido Ryan Blaney. Fenomenal. Não coloquei aqui, porque foi anunciado depois do que eu fiz o slide, né? Deixei fazer o slide mais cedo, me lasquei. Vão lá nas redes sociais da Penske e na NASCAR, porque a pintura do carro do Ryan Blaney está muito bonita. Eles arrumaram um patrocínio com isotônico, vendido lá nos Estados Unidos, e esse isotônico à base de limão. Então escolheram uma combinação ali de verde e preto no carro, que ó, tá lindão. Remete aquele carro 18 do JJL das baterias, né? Que a gente não vai falar o nome aqui também. Vira e mexe tem um throwback, né? A pintura comemorativa das baterias. E por falar em bomba contratual, por que não uma nas duas rodas, né? Toprak Razgatlioglu, o turco, que eu aprendi a falar o nome, nunca mais vou esquecer, deu uma sonora banana para a Yamaha, porque, assim, era pro Toprak, já subia ano passado. Deram um voto de confiança por Morbidelli, que faz sentido, porque o Morbidelli tinha caído e tal. O Toprak falou, beleza, espero mais um ano. Toprak, um dos poucos pilotos que tem feito frente a essa Ducati do Bautista de outro mundo desse ano. Toprak fez um teste fenomenal com a Yamaha lá em Barcelona.
Aí chegou o pessoal da Yamaha, ofereceu um contrato pro Toprak. Fica no Superbike. Aí, meu querido. Paciência turca. Eu não conheço turco jogador de xadrez. Aliás, tem bastante jogadores turcos de xadrez, né? Vamos falar um outro esporte que demanda bastante paciência. Já viu o turco jogar bem curling? Não, né? Então, por isso. O Toprak assinou com a BMW. Aí eu coloquei a BMW tomando a ultrapassagem ali do Toprak na corrida. Porque o. Bom, se é para ficar no Superbike, então eu vou liderar uma moto nova, me dá um desafio. E o desafio vai ser levar a BMW ao topo lá no World Superbike. Então, a partir de 2024, Toprak Ratkosglioli sai da Yamaha e vai para a dona BMW. Sorte pro turco. E a cara de cloaca, né? Para não falar outra coisa. Já tem outros canais aí que usam esse termo, eu vou roubar. Essa cara de cloaca do chefe da Yamaha no World Superbike depois desse anúncio diz tudo, porque realmente a Yamaha tinha que ter arrumado. Vai ter moto satélite ano que vem. Podia, né? Joga o Morbidelli para satélite, que não porque a gente não acha que o Morbidelli mereça a moto de fábrica. Pode chegar na satélite com a moto do ano. A Ducati faz isso com todas as suas satélites, a KTM também faz isso com as suas motos, por que não Yamaha fazer? E deram um contratinho bem mal menos pro Topak, e falou, então tá bom, tô indo pra BMW, deixa eu ir lá ganhar dinheiro que eu ganho mais com a vida. Momentaneamente, as chances do turco participar de uma temporada na MotoGP são muito próximas de zero. Infelizmente, eu gostaria muito de ver. Ele tem uma tocada muito legal de assistir. Parece muito a tocada do Mamola, Randy Mamola, que maluco que tinha nas 500 cilindradas no começo, final da década de 80, né? Metade, final da década de 80. Gostaria muito de ver ele lá, mas não vai acontecer. Bom, tava com saudade de falar bastante, 32 minutos de vídeo, isso que não teve corrida da Fórmula 1. A gente volta na quinta-feira para fazer prévia do Mônaco, prévia de Indy 500, prévia de Coca-Cola 600. É aquele domingo que o fã do automobilismo arruma briga com um companheiro barra companheira, porque fala, então amor, no Brasil, né, começa às 10 e a Coca-Cola 600 termina perto de meia-noite no Brasil, ou seja, são nada mais nada menos do que 14 horas quase que ininterruptas de automobilismo na vida de um ser humano. É assim que a gente gosta. Canal no Vácuo volta na quinta para fazer as prévias. Uma ótima semana para vocês. Tava com saudade. Beijinho. Hoje eu tô paz e amor. Tchau, tchau. Só vinheta. Mua.